Não valeu, não? Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário de Coordenação de Governo da Prefeitura Municipal do Rio, Pedro Paulo Carvalho, e contando com a participação de Eugênia Lopes, jornalista e editora de política do jornal O Dia. Pedro Paulo, como é que você viu, digamos, a decisão da Câmara de reduzir a maioridade penal? Preliminarmente, você é favorável à redução ou não? Qual é a sua posição sobre esse tema tão polêmico e atual? Olha, em primeiro lugar, eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu não acredito que assim resolveremos os problemas de segurança. Eu acredito que falta um pouco de debate sobre essa questão. Eu acho que determinados temas, o Congresso acelera muito discussões que... Essa é uma característica do atual presidente, Eduardo Cunha. O Eduardo é um deputado de uma inteligência diferenciada, de uma capacidade de trabalho extraordinária, mas eu acredito que determinados temas é importante ter um amadurecimento maior, até para se conhecer as informações. Por exemplo, de uma votação para outra, nessa questão da maioridade penal, o que foi rejeitado significava você falar de 50% dos casos de internação de delitos que são praticados. Delitos praticados contemplavam a redução da maioridade penal, aquela que foi colocada e rejeitada na primeira votação no Congresso. Depois de algumas modificações, nós estamos falando de uma redução de maioridade penal somente para 2% dos casos de internação, que seria o encarceramento pelo sistema comum. Então, assim, a velocidade dessas discussões, isso em 24 horas, ser tomado decisões como essa... Isso está sendo questionado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Alguns deputados estão questionando, porque dizem que... Ricardo, mais do que o processo legislativo, se foi correto ou não, a velocidade dessa discussão, claro que é sempre bom quando os políticos trabalham, quando o parlamento trabalha, mas tem certas discussões que ela, mais do que a velocidade, ela tem que ter uma discussão para a sociedade. A velocidade mostra que não houve uma discussão um amadurecimento tão amplo. Um amadurecimento da sociedade em relação a 24 horas se conseguiu mudar o placar e fazer aprovar. Claro. O senhor é favorável que tivesse uma consulta à população sobre esse tema ou um referendo, no caso de se aprovar a redução da maioridade, que isso tivesse que ser referendado ou não pela sociedade? Eu não acredito que talvez um referendo para determinados temas são necessários. Para esse eu acredito que não, mas você poderia, por exemplo, encerrar uma discussão numa comissão que avalia a maioridade penal e logo na semana seguinte você ter essa votação no plenário. Eu acredito que para o corpo dos 513 deputados ou dos outros deputados que não estão na comissão, também um conhecimento maior do que foi essa discussão. Trazer a sociedade civil para esse debate, seja na Câmara ou até numa comissão rodando o país, para que possa esclarecer pontos sobre a sua perspectiva, daquilo que são as posições favoráveis ou contrárias, e isso enriquece uma discussão que é uma discussão importantíssima para o país, que muda uma geração. Então, a minha opinião é que esse tema foram temas que tiveram um encaminhamento muito acelerado e acaba podendo ter um risco de uma decisão equivocada. Secretário, como é que o senhor vê a questão da relação em Brasília do PT com o PMDB? Você acha que é recomendável que essa parceria continue? Porque a parceria PT-PMDB, via de regra, foi benéfica para o Rio de Janeiro. Houve muitos investimentos. O governo anterior, o governo do governador Cabral, conseguiu, por conta desse azeitamento de relação com então o presidente Lula, trazer investimentos para o Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio também foi beneficiária dessa grande harmonia que uniu esses três entes federativos, Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal, ou seja, para nós, cariocas, certamente foi proveitosa essa parceria política. O senhor recomenda que essa parceria em âmbito também nacional perdure, ou seja, o senhor recomenda que o PMDB continue ao lado do PT numa futura candidatura presidencial? Olha, não tenho dúvida disso. Nós aqui só ganhamos com a parceria com o governo federal, seja com o presidente Lula e com a própria presidenta Dilma. Trabalhar em união pelo Rio, em parceria, é sempre importante. Projetos como o Porto,
a própria condução das Olimpíadas, quando você consegue trabalhar com o governo federal ajudando, em parceria com o governo do estado, as coisas andam. Do ponto de vista federal, óbvio que a nossa recomendação é também construir essa parceria, e que deu certo, seja no governo Lula e até mesmo no primeiro mandato da presidenta Dilma. Agora, é um momento delicado, delicadíssimo, porque a crise política ela está agravando uma crise econômica que não era nem tão grave, com um ajuste sendo feito de forma rápida, nós poderíamos voltar a fazer o país crescer agora no final de 2015, início de 2016, mas esses atropelos políticos, dificuldade de se estabelecer quem é a condução da liderança política, da gestão política junto ao parlamento, tem esticado a crise. Nós estamos falando em 8 meses após a posse do ministro da Fazenda, do Joaquim Levy, até agora uma reforma fatiada, um ajuste fatiado no Congresso, com momentos de ajuste, de aprovação de ajuste e expansão de gastos. Então, essa crise política, ela tem prejudicado muito corrigir os rumos da economia, e o país todo está sentindo a demora em voltar ao rumo. Mas, na eventualidade do PMDB e o PT estarem juntos em 2018, o senhor acha que é a hora do PMDB ser a cabeça de chapa numa eleição presidencial? E quem seria seu candidato? Olha, todos os partidos... Do PMDB. O prefeito Eduardo Paes ou tanto o Ricardo como você colocaram a questão de uma candidatura própria aqui em 2016, no ano que vem. Quer dizer, todos os partidos eles têm o desejo e a função dos partidos produzirem quadros para terem candidatura própria na perspectiva de se lançarem nas eleições. Então, no ponto de vista federal, também o PMDB há muito tempo deve um candidato à eleição presidencial. O último que nós tivemos foi o Ulisses Guimarães, candidato do PMDB. E hoje o partido conta com quadros para que possam ser candidatos a presidente. O próprio vice Michel Temer, o próprio prefeito Eduardo Paes. Quando você termina um ciclo desse na cidade do Rio de Janeiro, entrega uma Olimpíada na cidade do Rio de Janeiro, que é uma caixa de ressonância e que é visto mundialmente, claro que se coloca como um quadro, seja para ser governador, seja para ser para presidente. Lá em Brasília tem uma provocação dos deputados, senadores, da cúpula do PMDB, dessa mas vez será que valeria a pena ele candidato. correr o risco de uma eleição para governador, que é muito mais fácil, enfim, e colocar o seu nome, oferecer o seu nome ao partido para uma disputa presidencial, que apesar, enfim, da boa reputação dele, é sempre uma disputa muito mais complicada, muito mais sujeita a chuvas e trovoadas? Olha, Ricardo, você vai ter que perguntar para o Eduardo Paes, chamando ele para vir aqui no programa. Você como bom conselheiro, você como bom assessor, o que diria para ele? O prefeito que explodiu uma perimetral e que fez o que fez, ele não tem, desafios, ele não tem medo de desafios. Mas eu acho que cada coisa no seu tempo e... Perfeito. Secretário, o que você diria do ponto de vista da gestão da prefeitura, gestão essa da qual você faz parte de maneira tão operosa, tão atuante, que tem sido inovador? Quer dizer, quais são os aspectos inovadores? Me parece que vocês estão trazendo algumas regras, algumas iniciativas, que são iniciativas de meritocracia, próprias até da iniciativa privada, são medidas que visam a garantir, prestigiar aqueles que realmente dão resultado, aqueles que realmente produzem resultado e tentam, de certa maneira, implementar essa noção, esse critério no aparelho da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso é muito difícil, porque geralmente o servidor público está acostumado com aquele ranço que vem lá de trás, da sua, ele está imune a qualquer tipo de retaliação, se ele prestar um serviço bom ou não, ele está imune à demissão, ele tinha estabilidade, ou seja, ele tem a estabilidade. Então, tudo isso gera um caldo de cultura que não contribui para a prestação de serviço com absoluta eficiência. Como é que vocês quebram isso? Com que medida, na prática, vocês estão conseguindo implementar para mudar e melhorar a prestação de serviço? Olha, de um lado, nós largamos a Prefeitura com um imenso desafio de reequilibrar contas, de fazer o nosso ajuste fiscal. De outro, o desafio de modernizar a gestão, a administração.
E aí são várias as iniciativas, quer dizer, ter o olhar sempre à frente, no futuro, encarar a iniciativa privada. Parece que é um acordo de resultados que vocês fizeram Isso, também, que é interessante, né? Tem o acordo de resultados, todo o plano de meritocracia, ou seja, incorporar metodologias que são utilizadas pela iniciativa privada com sucesso no setor público é algo saudável e não demonizado. E nós fizemos uma série de medidas de inovação, por exemplo, a meritocracia, com planejamento. Os servidores da prefeitura ganham, se batem suas metas, chegam a 2 a 4 salários por ano, se atingem metas que significam a guarda municipal chegar a fazer um atendimento em menos tempo, ou seja, atender melhor, fazer o recolhimento de lixo de forma mais adequada, são metas que melhoram de um lado a vida do cidadão e para o servidor significa bonificação, mais prêmios, ou seja, são medidas que nós incorporamos da iniciativa privada. Mas para ser uma cidade que moderniza a gestão também, tem que utilizar muita tecnologia, tem que estar à frente do seu tempo. Por exemplo, hoje nós temos centro de operações, temos plataformas como um 746, que é uma plataforma simples, desburocratizada, com metas e com também tempo de atendimento para as pessoas. Ou seja, tem um conjunto de iniciativas que nos faz ter orgulho do trabalho que nós fizemos à frente da prefeitura e colocando a gestão no outro patamar. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.